Meu nome é Eduardo Miranda, eu sou cirurgião cancerologista e professor de medicina em Recife e hoje é o dia 22 de agosto de 2015. Estamos refletindo sobre o Brasil e escrevemos um texto denominado Dilma e Lula, os imperdoáveis. E eu digo, nossos estudos básicos de filosofia apontavam como norma elementar a axiologia moral, ou seja, normas essenciais que regem a convivência humana. Ao lado disso, analisamos os conceitos do bem e do mal, com pinceladas das teorias de Santo Agostinho, que citou que, abre aspas, Deus não leva em conta os nossos méritos, fecha aspas. Isso porque, na doutrina cristã, os méritos são mandatórios, não opcionais, e o bem é obrigação intrínseca e essencial e não concessão ou preferência. Por outro lado, nessa mesma doutrina, o bem não apenas se opõe enfática e permanentemente ao mal, mas também está imensamente acima do mal na escala de valores humanos. Dessa forma, fomos criados. Em nossa casa, aprendemos que essa é uma doutrina de vida. Nos colégios e no trabalho sempre foi enfatizado esse princípio sagrado. Quis o inexorável destino, com suas teias intrincadas e às vezes inexplicáveis, que o Brasil fosse governado por um homem, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem em si a essência do mal. Não só pratica com constância, como o professa, o dissemina, o torna lema político e eleitoral. Até se vangloria de portar a semente do mal em seu coração. Pior ainda, utiliza e estimula um exército de analfabetos, fanáticos e oportunistas, aí 20% da população brasileira na primeira classe, na segunda e terceira, 30 mil comissionados que vivem do governo como o único expediente possível para sobreviver, além dos membros do Partido dos Trabalhadores que não trabalham, da CUT que não batem ponto, do MST que não plantam nem criam, estudantes da UNE que não estudam e intelectuais que não leem, parafraseando Roberto Campos. Esse homem, Lula, fez um imenso mal ao Brasil, subverteu a lógica secular da axiologia moral, fez pensar que roubar é normal e que o crime compensa. Afagou e garantiu amparo, especialmente financeiro, às custas dos nossos bolsos, aos seus asseclas que vivem um paraíso financeiro em meio ao inferno prisional momentâneo, como José Disseu, Delúbio, Vacari, Valério et Cateva. Astuciosamente afagou também o grande capital, o recompensou regiamente com juros e obras sem qualquer limite e assim garantiu o silêncio e subserviência dos poderosos. Aliado aos diletos companheiro, entre aspas, Maduro, Fidel, Evo Morales e outros insanos, praticou, e aí sim com grande competência, todos os itens da mofada cartilha marxista. Manter o povo ignorante, desarmar o cidadão, aparelhar milícias, MST, CUT, UNE e muitas outras que só ultimamente solveram 180 milhões de reais dos cofres públicos, se transformando em milícias milionárias e poderosas. Enganar os pobres e miseráveis com programas que perpetuam sua dependência ao governo e sua permanente subserviência ao poder, como mais médicos, Bolsa Família, Bolsa Criminoso, Bolsa Gravidez, bolsas e bolsas. Para completar a tragédia, ele elegeu para presidente desse imenso e rico país, ancorado em uma propaganda milionária, enganosa e cruel, e uma eleição fraudulenta, um factoide chamado Dilma Rousseff. Essencialmente ignorante e incapaz, a mulher sapiens da mandioca isso é incrível, se diz presidente do Brasil. Mergulhou nosso país numa crise ética, econômica e política sem precedentes.
Aí sim podemos dizer, nunca na história desse país houve tanto roubo, maledicência e manipulação tão escancarados e de tal magnitude. A que se diz presidente mergulhou nosso país por incompetência e arrogância, essa mistura infernal e explosiva, em inflação e desemprego recordes, falência da indústria, da educação, da saúde e da infraestrutura. Os mais penalizados são exatamente os mais pobres que ela demagogicamente diz querer proteger. A classe média e trabalhadora, que somos nós, que dolorosamente pagamos a conta de sua incompetência. Mas, acima de tudo, Dilma e o PT não admitem, muito menos se redimem dos seus imensos e trágicos erros. A senhora Dilma, imperial e assintosa, ostenta sua arrogância e teimosia patológicas. Não aceita em nenhuma hipótese a regra básica da tradição semita hebraica que exige a consciência da culpa e do não merecimento para revelar uma força moral que definitivamente ela não tem. Como no título desse texto que reporta ao clássico filme de Clint Eastwood, Os Imperdoáveis, o nosso famoso ator disse que não tinha qualquer sentimento, matava tudo que fala, anda, nada ou rasteja, sem qualquer piedade ou remorso. Como no 7º círculo do inferno de Dante, o mais profundo e soturno, o círculo da traição, Lula e Dilma traíram o Brasil e os brasileiros, e assim fizeram sem nenhuma piedade ou remorso. Por isso eu e todos os brasileiros, seguindo a tradição cristã que reza que o perdão e a misericórdia devem ser raros e justos, dizemos que não perdoamos Lula nem Dilma Rousseff em nenhuma hipótese. Como vi recentemente em discurso do saudoso Ulisses Guimarães, quando falava do impeachment de Collor, eu digo, a imensa maioria dos brasileiros dizemos, 90% das vozes do Brasil bradam com energia e patriotismo. Dilma, você não é mais presidente. Você é apenas Dilma. Nós não a reconhecemos como nossa representante. Lula, você não merece qualquer consideração ou misericórdia. Você é apenas um Luiz que feriu de morte sua pátria, vilipendiou sem clemência seus mais elevados valores e condenou, sem nenhuma pena, seu povo à miséria, ao subdesenvolvimento e ao sofrimento.